Salve, salve rapaziada, tá no ar mais um Giro de Notícias, eu sou Marcelo Penido chegando para trazer as principais informações do futebol do Rio. Vamos falar sobre a ótima notícia de que Jorge Jesus, o Mister, tá livre do coronavírus, a contraprova deu negativo, agora é definitivo, ele não está com o Covid-19, isso evidentemente vai influenciar nas tratativas pela renovação do Jorge Jesus com o Flamengo. Vamos falar sobre a busca por um lateral direito. O Mengão continua na busca por um jogador para reforçar o setor. E o Vasco, que também está na busca, mas por um técnico. E essa busca é urgente. Bom, galera, uma informação que a nação aguardava ansiosamente. Tivemos essa notícia ainda na noite de ontem. O Flamengo divulgou que o resultado da contraprova do exame do Jorge Jesus deu negativo para o coronavírus, o Covid-19, esse vírus que está assustando, né, e deixando todo o mundo literalmente preocupado. A coisa começou na China, a Europa hoje é o epicentro, a doença já chegou no Brasil, a gente está fazendo todos os esforços possíveis para tentar estancar essa contaminação. A gente sabe que é muito difícil, mas evidentemente um ou outro atleta vai acabar se contaminando em algum momento. A gente torce para que esse número seja o menor possível. E claro, um treinador como Jorge Jesus, um cara que está no grupo de risco, não podia se contaminar. A gente precisa resguardar principalmente essas pessoas que têm mais de 60 anos, que são mais suscetíveis a complicações em caso de uma infecção. Mas graças a Deus o Mister está livre do coronavírus, então já é um alívio para a torcida do Flamengo. A gente está falando sobre a volta do calendário porque a paralisação tinha que haver mesmo para a gente ver como as coisas vão ficar, mas não dá para simplesmente parar tudo e não pensar em como vai ser o amanhã. A Libertadores da América, por exemplo, que é a principal competição do nosso calendário, tem data de retorno prevista para o dia 5. Inicialmente, o Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, tinha falado em voltar no dia 6, mas hoje já se trabalha com essa data de 5 de maio. E a gente não pode esquecer que o contrato do Jorge Jesus termina em maio. Então a diretoria do Flamengo precisa agilizar os processos, os trâmites de renovação contratual. Pelo lado do Flamengo, a coisa já teria andado há muito tempo, como a gente bem sabe. O desejo do Flamengo, desde 2019, é de renovar com o Mister. E ele está lá colocando as questões dele em relação à grana, quanto ele acha que vale, o trabalho dele, que realmente é muito valioso. Ele pensa em euro, evidentemente, é europeu, só que o euro está caro pra caramba, para a nossa moeda, que é o real. Por mais que o Flamengo tenha alguns contratos celebrados em dólar, que está ali bem mais parelho com o euro, a maior parte da receita é captada em real. Então há uma certa disparidade, há uma dificuldade de se chegar nesse valor que o Jorge Jesus quer, mas eu particularmente acho que qualquer e todo esforço feito para manter o Jorge Jesus é fundamental. Como o Flamengo fez para manter o Gabigol, pagou uma grana forte para contratar o atleta, investiu firme em vários outros jogadores e o Jorge Jesus é a peça-chave dessa engrenagem, essa máquina de jogar futebol que o Flamengo se tornou após a chegada dele. É claro, né? Não dá para pensar em salários surreais. O que ele está falando é um salário top de um profissional nível Europa. O Flamengo está se colocando como um player no mercado nível Europa, tem que arcar com os custos que são necessários para se atuar nesse patamar, como o Bruno Henrique muito gosta, né? Então, evidentemente, o Flamengo tem que fazer esses esforços. É claro que a coisa deu uma esfriadinha com esse período de coronavírus, mas o Flamengo, assim que for possível, precisa retomar esse assunto para resolver e liquidar a fatura. Falando de Libertadores da América, a grande preocupação do Flamengo para esse primeiro semestre, em termos de elenco, é a lateral direita pensando a Libertadores. Porque a gente sabe que essa é a única posição frágil do elenco do Flamengo. O Rafinha é um dos melhores laterais direitos brasileiros em atividade no futebol, mas não tem um reserva à altura. Nem João Lucas, nem Mateuzinho, muito menos o Berrio, que é uma improvisação. Nem lateral é. Chegou a jogar ali porque o Mister não tinha o que fazer, colocou ele.
mas o Flamengo precisa de um jogador para essa função. E por que eu digo que a Libertadores é a principal, não preocupação, mas a competição que demanda mais atenção, mais cuidado? Porque o Campeonato Carioca é uma competição de um nível técnico bem inferior. O Flamengo pode jogar com o João Lucas tranquilamente, numa eventualidade. O próprio início de Campeonato Brasileiro não traz tanta dificuldade para o Flamengo assim. Mas a Libertadores, que não pode bobear, é mata-mata depois que passa a fase de grupos, é preciso ter muita atenção. E o Flamengo está de olho, está atento no mercado, e um novo nome voltou à pauta, né? Que é um nome que já foi dito lá atrás, do Fabrício Bustos, lateral direito de 23 anos, do Independiente da Argentina. O Flamengo sacou esse jogador, ficou atento com esse cara, desde a final da Sul-Americana de 2017, quando o Flamengo perdeu para o Independiente jogando no Maracanã. O torcedor lembra bem, deu uma confusão do caramba fora do estádio. No ano seguinte, o Flamengo teve punição na Libertadores por conta disso. Mas desde então ele já era titular, ele até foi substituído nessa partida. Na época, se eu não me engano, ele tinha 19 anos, tinha chegado ao profissional recentemente. E é titular absoluto, um jogador forte, muito ofensivo, mas defensivamente também vai muito bem. É o tipo de lateral que tem tudo para ou vir para um mercado brasileiro, né, que é muito mais forte aqui na América do Sul, ou se mandar para a Europa, porque tem as condições, as características necessárias para isso. É muito bom lateral. Como também é muito bom lateral o Daniel Muñoz, do Atlético Nacional da Colômbia, jogador que o Flamengo já havia sondado anteriormente, o Palmeiras também tentou. Mas o que pega é que tanto o Muñoz quanto o Bustos são jogadores que são muito valorizados, as equipes sabem disso, e nos dois casos, tanto o Independiente com o Bustos quanto o Muñoz do Atlético Nacional, os clubes pediram 6 milhões de euros, que dá mais de 30 milhões de reais. A gente acabou de falar sobre quanto o euro está valorizado nesse momento. Então o Flamengo deu uma freada. O próprio Guga, do Atlético Mineiro, também se mostrou um atleta muito caro. O Galo pediu muita grana, o próprio jogador, fala-se que ele mesmo pediu um salário muito alto, seria uma operação muito cara. Então o Flamengo está tendo um pouco mais de calma, até porque só vai poder inscrever atletas agora na Libertadores para a próxima fase, nas oitavas de final. Então, antes do meio de ano, isso dificilmente deve acontecer. A gente deve voltar no dia 5 de maio, até jogar as outras 4 rodadas, chegar às oitavas, tem ainda um tempo para percorrer. Então o Flamengo está avaliando com calma, mas é um investimento que o Flamengo vai fazer. Se for possível estender até a janela do meio de ano, de temporada, é possível que isso aconteça, até porque aí vai ampliar o leque de possibilidades, podendo fazer uma aquisição ou até mesmo trazer por empréstimo algum jogador que esteja na Europa. Já o Vasco está de olho no mercado brasileiro, porque precisa de um treinador e precisa de um treinador capaz de gerar resultado imediatamente, porque a situação do Vasco é muito complicada. Em 14 jogos no ano, só venceu 4 vezes, empatou outras 5 e perdeu mais 5 jogos. Então, evidentemente, um profissional que venha de fora, com uma nova ideia de jogo, é muito bem-vindo. Há esse dilema dentro do Vasco, porque se sabe que é preciso modernizar a ideia de jogo, a própria gestão dos treinos. Então ideias novas, ideias que venham de fora são bem-vindas, porém é evidente que um técnico que venha de fora tem uma tendência a ter mais dificuldade a entender o cenário, a se adaptar à realidade do clube, à realidade do futebol brasileiro, e por isso essa não é a principal opção. Ainda assim, o Mário Coelho, do canal Mário Coelho Vasco, nosso parceiro, fez uma enquete com mais de 3 mil vascaínos, e o nome do Zé Moraes, técnico português de 55 anos, que foi oferecido ao Vasco, ganhou de lavada, segundo o Mário. Eu não tenho aqui os números agora, mas no último vídeo que eu vi dele, ele falou que estava ganhando de lavada. E é um cara que foi auxiliar do José Mourinho. A gente já falou sobre esse treinador, esse profissional aqui. Atualmente está no Yeonbuk, acho que é essa a pronúncia, lá da Coreia do Sul. É o atual campeão nacional. Evidentemente,
o futebol sul-coreano é um futebol de um nível técnico bem inferior ao nosso, mas é um indicativo de que o cara sabe trabalhar. Ele passou por grandes clubes na Europa, inclusive como treinador ele tem alguns trabalhos em clubes menores, evidentemente, mas com o Mourinho passou por vários gigantes, tem inclusive título de Mundial de Clubes. Ele é o cara que está na preferência do torcedor vascaíno, por justamente trazer uma ideia nova. Mas o Zé Luiz, que é o novo vice-presidente do Vasco, que é quem vai decidir em última análise quem virá, ele, apesar de gostar dessa ideia, ele fica um pouco receoso, né? Porque pode demorar até dar certo e o Vasco não tem esse tempo a perder. O Eduardo Barroca, que era um dos preferidos, já disse que gosta muito do Vasco, já trabalhou inclusive em São Januário, mas vai ficar no Curitiba, não tem nenhuma chance, segundo ele, de deixar o clube nesse momento, largar o projeto no meio, ele acabou de assumir. O Thiago Largue é um cara que é muito bem visto, é um treinador novo, estaria dentro do orçamento do Vasco, joga pra frente, tem um futebol muito ofensivo, organizado e tá sem clube, então é um cara que teoricamente é mais fácil. Inclusive o empresário dele disse que não há negociação, que ainda não tinha sido procurado, porém ele via com ótimos olhos uma ida eventual para o Vasco, mas, segundo ele, havia uma negociação em andamento. Ele esteve conversando com o Sport, mas a coisa não andou, o Sport acertou com outro técnico. Então é um cara que está livre no mercado, assim como o Jair Ventura, que também foi especulado, é um cara nessa mesma faixa de idade ali, beirando os 40 anos, tem 41 se eu não me engano o Jair, e também está sem clube. Fez um ótimo trabalho no Botafogo entre 2016 e 2017, com um time bem mediano, com essas características que o Vasco tem hoje. Ele jogava com 3 volantes, né, de ofício, mas fez um trabalho muito bom, chegou às quartas de final da Libertadores da América com um time bem razoável mesmo. Então é outro cara que também está ali no radar, mas depois ele esteve no Santos e no Corinthians e não fez bons trabalhos, acabou ficando um pouco em baixa. Mas esses são os nomes que estão sendo falados e que são possibilidades reais para o Vasco. Outra possibilidade, essa mais factível, é o Ramon Menezes, que é o atual auxiliar técnico, é o treinador interino, assim que as atividades voltarem. Se o Vasco não tiver acertado com ninguém, vai ser o Ramon que vai treinar, conduzir as atividades no Vasco. E caso não se chegue a um consenso, caso não encontrem um profissional, o Ramon vai continuar. Então, essa é a atual realidade do Vasco da Gama, que vai em busca de um treinador, mas com essas características. Aquele perfil de medalhão, Luxemburgo, Abel, acabou. Agora o Vasco procura outro tipo de profissional. Beleza, rapaziada? Obrigado aí pela audiência, pelo carinho de vocês. Continuem mandando mensagens pra gente, é importante, tá? Deixa aí seu comentário, seu feedback, fala o que você tá achando. Deixa aquele like no vídeo, que é importante pra caramba. E se por acaso você ainda não for inscrito, clica aí no botãozinho vermelho e se inscreve. Ativa as notificações, isso é muito importante, gente. Tem muita gente que é inscrito no canal que não ativa as notificações e aí acaba não recebendo os avisos do YouTube de vídeos novos. Valeu, galera. Até a próxima.